Olá! No quarto e último capítulo dessa disciplina, você conhecerá a metodologia didática voltada aos projetos de trabalho. Para tanto, retomaremos a discussão entre a educação ambiental e a prática pedagógica da escola, debatendo as possibilidades de promover a educação ambiental por meio de projetos de trabalho no contexto escolar. À medida que consideramos a importância das trocas, diálogos e discussões ao longo do processo educativo, é essencial que pensemos em práticas efetivas e reais que visem a reflexão e a criticidade ao longo do processo. Trabalhar na prática pedagógica com os chamados projetos de trabalho nos aproxima dessa realidade. Assim, a temática ambiental deve fazer parte não só da prática docente, mas também do cotidiano das pessoas. Nessa percepção, o papel do educador é propor novos hábitos e novas posturas que contribuam para a qualidade de vida da sociedade. Ao longo de nosso estudo, veremos que na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de produzir, pesquisar e criar relações que incentivem novas buscas, descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento. Dessa forma, o papel do professor deixa de ser aquele que ensina por meio da transmissão de informações e passa a ser o de mediador. O professor passa a realizar as mediações necessárias para que os alunos possam encontrar sentido naquilo que estão aprendendo. Os caminhos possíveis, bem como as metodologias utilizadas para o desenvolvimento e aplicação dos projetos de trabalho, serão descritos no caderno de estudos. Que tal aprendermos um pouco através de um exemplo? O que vamos assistir neste momento é o relato da professora Marise Rosa Floriane Holderbaum, que vem desenvolvendo projetos de trabalho na área ambiental no ambiente escolar. Desenvolvemos atualmente um projeto sobre redução do lixo na unidade escolar que começou da seguinte forma. Em 2004, quando deparamos com lixeiras abarrotadas de papel em sala de aula, surgiu a ideia de retirarmos as lixeiras de sala de aula. O que acontece? Acontece que em 3 dias de aula assim, foi muito grande a quantidade. Pela nossa caminhada, nós reunimos a parte administrativa, os alunos, e eles concordaram em fazer algo diferente que até então não existia na nossa escola. Para vocês terem uma ideia, em 2004, nós tínhamos apenas 6 turmas, onde a quantidade de papel era, no montante, no anual, 164,5 kg. Hoje nós temos 11 turmas e temos apenas 56 quilos de papel e o ano nem terminou. Então, assim, a nossa caminhada de 2004 até hoje foi boa no sentido de nós reduzirmos a quantidade de papel, porque lixo sempre vai existir, mas nós podemos diminuir. Nas salas de aula, após a retirada, o que fazer com as pontas de lápis? Porque já que os alunos não poderiam mais produzir o seu próprio lixo, tá? Eles tinham muitas vezes que utilizar a ponta de lápis, então foi colocado o lixo, um lixinho pequenininho, afixado ou em cima da mesa ou então no quadro, conforme a necessidade, e eles só poderiam utilizar a ponta de lápis, tá? E depois, então, os professores em artes poderiam utilizar para qualquer trabalho. Isso foi, sim. No início foi difícil, sim, houve muita resistência e os alunos também tinham que se policiar constantemente, mas acho que vale a pena. Por quê? Porque nós temos ali as tabelas que nos mostram que há uma diferença muito grande desde que foi começado, tá? Nessa nossa caminhada, os professores da escola também fizeram a sua parte. Utilizaram muitas vezes a própria questão dos dados do lixo para feiras, trabalhos em feira. A professora de arte ou de português, com poesias, redações e trabalhos que nós temos, que nós podemos comprovar, mesmo o próprio papel da escola, que era guardado e pesado, esse papel, ele é todo trabalhado, né? Quando nós temos a fragmentadora, e foi refeito novamente, e com essas folhas de papel, então foram feitos alguns trabalhos. Tá? Esses trabalhos,
Em artes, desenvolveu-se trabalhos em quilling, né? Nós temos aqui, ó, material que mostra com caixinhas de leite, bolsas, enfim, tudo que pode ser reutilizado. Inclusive, recentemente, nesse ano, o terceiro ano utilizou o próprio papel, as sobras de papel, fazendo livrinhos. Assim, ficou uma coisa muito, assim, bem próprio deles. Então, vejam que as crianças de hoje já têm essa noção de como reaproveitar o seu próprio lixo. Tá? Resistência nós sempre vamos encontrar, mas eu acho que a caminhada é boa, porque nós não temos gasto, nós temos que só usar o que nós temos. Temos que cuidar do nosso próprio espaço. Alunos que vêm de fora, de outras unidades escolares para a nossa realidade, eles estranham. Onde eu vou colocar meu papel? Então, a gente explica, coloca para eles que nós temos que evitar de produzir. Se eles tiverem algum lixo, eles só podem colocar ou na hora do recreio ou no final da aula, na única lixeira que tem na escola. E temos também a esterqueira no fundo da escola para colocar outras sobras, né? Que é a parte orgânica também. Fora isso, nós não temos, desde lá, ninguém mais pediu lixo na sala de aula. Então, eu acho assim, é um trabalho diferente, porque nós trabalhamos a não produção. É o não dentro do positivo, não do negativo. Então, por isso que eu penso que não envolve dinheiro, mas apenas assim, a boa vontade de todo o coletivo da escola em trabalhar, porque eu sozinha não faço nada. A ideia pode ter sido minha, mas se eu não tivesse o apoio da direção e dos professores e de toda a nossa comunidade escolar, nós não teríamos o sucesso que temos até os dias de hoje. Em 2005, nós participamos da segunda Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, e onde a poesia Transformação recebeu a premiação a nível nacional, que foi o segundo lugar, né? Uma das ações da escola era trabalhar a questão do lixo, e na época quando nós começamos, então os professores em cada disciplina fizeram a sua parte, e o professor de português então fez poesias, e nós participamos da segunda Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente, né, da Fiocruz, e onde ela foi premiada essa poesia. Então vejam só quanta coisa importante a partir de um simples lixeiro que não existe mais na sala. Quanta ideia nova que surgiu na escola também, tá? E ano passado, a professora de artes, a professora Márcia, fez com seus alunos, também desenvolveu uma temática dentro de moda, e ela também foi premiada com o seu projeto, fazendo camisetas, onde cada aluno produziu a sua estampa e a sua frase. E foi assim uma coisa muito bonita, porque depois foi apresentada aqui na escola. Em resumo, tá? O projeto ele se dá em algumas etapas. As lixeiras hoje não tem mais em sala. Na mesa do professor apenas o lixinho orgânico. As nossas auxiliares operacionais, que são as merendeiras, nos auxiliam na pesagem mensal. Então elas também colaboram muito para que a coisa dê certo. Então nós envolvemos toda a comunidade escolar, né? Além da equipe da administração e os professores como um todo. Os alunos novos que vêm à nossa escola também são envolvidos no primeiro momento, e os professores para tomarem ciência do que acontece na escola nessa caminhada. Por isso que o nosso projeto sempre tem continuidade. Olá, sou professora aqui da Rede Municipal de Timbó e também trabalho na Escola Maurício Germer, onde a gente trabalha com projetos. Nossa formação, nós temos uma formação aqui no município também que é trabalhar com projetos. Então nós temos momentos de capacitação que é promovido pela Secretaria de Educação, onde a gente recebe a parte teórica, né, sobre os projetos, que depois a gente vai acabar tendo isso na prática nas escolas. Nós temos aqui no município uma escola que trabalhava mais especificamente com projetos. No início do ano, íamos fazer as admissões, íamos escolher as escolas onde íamos trabalhar. Se perguntava se você gostaria de trabalhar em determinada escola, que aquela realmente trabalharia só com projetos. E a nossa escola também, agora, então, assim, de uns 5 anos para cá, então a gente também trabalha com projetos. Foi um processo bem natural,
que a gente optou e procura se envolver daí, nesse projeto que a gente desenvolve a várias disciplinas. E dentro dessas disciplinas, então, o projeto em si sempre é o mesmo, tem sempre o mesmo objetivo, tem sempre o mesmo tema. E daí, dependendo da disciplina, você pode desenvolver outras atividades, outras práticas. Foi o que a gente fez na área de língua portuguesa. Em cima desse projeto de redução do lixo, na unidade escolar aqui da Maurício Germer, nós trabalhamos a produção textual. Como podemos perceber, a educação ambiental é parte integrante do contexto escolar e a escola tem um papel importante na formação de cidadãos conscientes e responsáveis perante as questões ambientais. Trabalhar com projetos na educação pode gerar muito trabalho, porém, se bem realizados, trarão muito conhecimento e transformações tanto para o professor como para o aluno. Busque mais informações sobre este conteúdo. Aprofunde seus conhecimentos e, caso você esteja inserido no cotidiano escolar, proponha um projeto de trabalho ambiental. A educação ambiental, cidadã e emancipatória é possível se cada professor ou cada profissional que atua na educação escolar agir de modo consciente, crítico, comprometido e mediador. Concluímos esta etapa de nosso estudo parafraseando Paulo Freire, quando este sugere que ensinar não é transferir conhecimento, conteúdos, nem formar é a ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência sem discência. As duas se explicam e os seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender.